Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E hoje nós vamos entrevistar aqui o Valfrido Carotti, economista, empresário, sumidade naquilo que faz, hein? Trabalhou muito já em órgãos públicos e a gente vai entender um pouquinho a temática de como essa coisa toda aí funciona, tá certo? Querido Valfrido já esteve aqui e voltou porque gostou, e se voltou, agradou e foi chamado novamente, né? Não, sem dúvida, é sempre um prazer, né? Estar principalmente com você, pessoa assim bastante conhecida na mídia, no Brasil. Imagina. As pessoas que trazem, você traz muita credibilidade, isso é muito importante, né? Pessoas que vêm para cá também. Tudo isso faz com que seu trabalho e seu programa seja sempre bem visto. Obrigado, querido. Obrigado mesmo, hein? O Valfrido, economista nem sempre é econômico, né? Principalmente hoje você tem que ser muito econômico. Tem que ser, verdade, tem que ser muito, né? A situação não está fácil, a crise ainda continua, ela veio para ficar por mais tempo ainda, e isso preocupa muito, principalmente os economistas que são buscados para tentarem os milagres da recuperação econômica, que hoje não é muito fácil de se acontecer. Imagino. Mas me fala alguma coisa para me sentir animado, porque tem gente que fala para mim assim, tá difícil? Foi claro, vai piorar. Me fala alguma coisa em contrário. Não, eu estou sentindo que nós já temos alguns cenários que mostram que está havendo uma pequena recuperação. A gente vê pelos índices da recuperação industrial, a própria produção automobilística já deu uma melhorada, e a gente percebe com a inflação caindo, a taxa de juros caindo, tudo isso são ambientes favoráveis para que haja uma retomada. Mas Valfrido, inflação caindo, não é por conta do fato do pessoal estar sem dinheiro mesmo. Se dinheiro vier, a inflação sobe. Sim, uma boa parte da queda da inflação é em função da própria falta de atividade econômica, né? Mas também por outros motivos. Eu acho que a gente estava trabalhando com uma inflação muito alta, né? Acima de 10%. Hoje, pelo menos em termos de inflação, nós já estamos criando um ambiente favorável para a retomada dos investimentos. Gente, ó, vai ser uma consulta econômica, 45 minutos de consulta econômica aqui com o Valfrido. Então a gente tem que aproveitar. E tem que aproveitar porque não é sempre que a gente tem isso aí não, tá? Primeiro, serviço público você não tá mais. Não estou por enquanto, mas a gente está sempre na expectativa de novas oportunidades que fatalmente vão aparecer. A última experiência? A última foi em Itu. Itu com o Guilherme Gazola. Eu fiquei 5 meses lá. Já vinha de administrações anteriores, eu passei por Itu por 3 administrações, né? A quarta seria com o Guilherme, e a gente entende perfeitamente o porquê da mudança, né? Ele tem toda a equipe nova, são pessoas diferentes, pessoas com outra mentalidade, com outras linhas de trabalho, e eu vinha das administrações anteriores, e isso talvez fosse um pouco difícil de conviver, né? Porque eu já vinha com as ideias dos prefeitos anteriores. Então, para ele, eu acredito que é uma liberdade. Tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e espero que tu receba bons benefícios com a presença do Guilherme Gazola na Prefeitura de Itu. Muito bem, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui do Valfrido. É formado em Economia, em Ciências Contábeis, Ciências Administrativas pela PUC Campinas, pós-graduado em Administração e Materiais pela Universidade de Palma de Mallorca, na Espanha, empresário, tem grande experiência no setor público. Foi vereador em Indaiatuba, onde também foi secretário municipal da Fazenda em 2 oportunidades. Foi gerente administrativo também na Universidade Católica de Campinas, secretário municipal de Finanças de Itu, como ele há pouco falou aí. Querido, por que é que as prefeituras estão quebradas? Má administração, muita corrupção. Me dá um panorama. É um misto geral. Hoje as prefeituras estão quebradas porque elas vinham dentro de um clima completamente diferente. Atividade econômica em atividade plena, as prefeituras continuam recebendo suas receitas, tanto da União como do Estado, como as próprias receitas dos municípios através dos serviços, né? Do ISS. Agora mudou, o cenário mudou completamente. Então isso criou um ambiente completamente diferente, onde as prefeituras terão que se adaptar, terão que cortar gastos para poder sobreviver nesse momento de dificuldade. Explica para mim aqui, ao longo da minha vida, acho que eu nunca entendi como é que a coisa funciona. A prefeitura
arrecada os impostos, tá certo? IPTU, INSQN, ISSQN e tal, e aquela coisa toda. Isso vai tudo para uma conta, a prefeitura tem uma conta em banco, como é que é? Não precisa ser uma conta, pode ser contas diversas, mas seria, vamos supor, o que nós chamamos do Tesouro Municipal. Tesouro Municipal. Que ele é composto das receitas próprias do município e também das receitas por transferência, que são transferências estaduais e federais. Bom, mas aí esse dinheiro está lá. Vamos supor que seja uma conta mesmo. Está lá um montante de dinheiro que é o Tesouro. Aquele dinheiro só sai com a assinatura do prefeito ou várias outras pessoas podem assinar? Normalmente, no caso de Itu, de os municípios onde eu participei, é prefeito e secretário de Finanças. Sempre o secretário de Finanças junto, podendo assinar, inclusive, com o vice-prefeito ou outras pessoas, mas sempre com a presença do secretário de Finanças. Tá, mas uma outra coisa que eu não entendo, Valfredo, é o seguinte. Vamos supor que lá tem um valor, sei lá, 100 milhões, pronto. Como que o prefeito, ele tem ali, como é que ele sabe se ele pode sacar um dinheiro de lá ou não? Porque aquilo tem muita coisa que o plano diretor já comprometeu, o orçamento já comprometeu. Como é que é feito esse trabalho? O prefeito nunca sabe de onde vai tirar. Isso está a cargo do secretário de Finanças. Secretário de Finanças. Que, por sua vez, trabalha em cima de planejamentos. Você tem um plano plurianual, que é um plano para 4 anos. Você tem a lei de diretrizes orçamentárias que estabelece as regras do orçamento. E você tem o orçamento municipal com as regras do orçamento. Agora, não é porque você tem 100 milhões em caixa ou 200 milhões em caixa que isso significa que todos esses recursos poderá ser gasto em qualquer coisa. Para isso você tem um planejamento, você tem um plano de gastos, você tem gastos obrigatórios, aqueles que você não pode fugir, como é o caso da educação. A educação dá tudo aquilo que você recebe de transferência ou de receita própria, no mínimo 25% você é obrigado a aplicar na educação. 15% no mínimo na saúde. Olha, eu não vou revelar o nome, jamais faria isso, mas eu já ouvi de prefeitos a seguinte frase: eu sou obrigado a aplicar 25% da receita, às vezes eu não tenho nem onde aplicar, eu sou obrigado a comprar um imóvel que com o objetivo de se tornar uma escola ou alguma coisa, enfim, ligado à educação. Isso é uma verdade, não são todos os municípios, são pouquíssimos municípios que estão dentro desse quadro. Eu acredito que na região aqui nós tenhamos aí Paulínia, que recebe uma quantidade enorme de recursos. Sim. É uma cidade pequena, com pouca população e com isso com menos problemas na área da educação e talvez até na área da saúde. Isso faz com que os recursos que deveriam ser obrigatoriamente aplicados, 25% na educação e 15% na saúde, sejam números impossíveis muitas vezes de alcançar, obrigando os prefeitos a fazerem coisas que nem sempre são bem vistas pela população. Perfeito, claro. O senhor citou aí, eu falo o senhor citou, mas nossa diferença é tão pequena que eu não vou falar senhor não. Você citou aí, Valfredo, você citou aí o seguinte: a Prefeitura de Paulínia. Claro que a gente teria que estar aqui, o prefeito e tal, para falar, mas enfim, vamos pegar a Paulínia aqui. Paulínia, também, essa nova gestão herdou aí muitos problemas, pessoal que não recebeu e tal, aquela coisa toda. De uma arrecadação nova, esses 25% da educação não podem ser utilizados para pagar a coisa do passado, funcionar essa coisa toda? Normalmente, dentro do orçamento do ano, os 25% daquele orçamento você tem que aplicar dentro do ano. Dentro do ano? Não tem como. Não tem como. Muito bem. Mas o grande problema que acontece muitas vezes com as prefeituras é justamente a indisciplina, a falta de visão financeira e orçamentária das secretarias. Por isso que nós tínhamos lá em Itu um controle individualizado por secretaria, estabelecendo uma vinculação. Cada secretário tinha condições de acessar o orçamento global, saber exatamente quanto era o mínimo, ou pelo menos aquilo que ele poderia gastar, o máximo no caso, né? E é perfeitamente monitorado em todas as suas ações de compra e de gastos. Bom, nós estamos chegando à conclusão aqui que o gabinete do prefeito tem uma importância relativa. O importante é o gabinete do secretário, né, de Finanças. E talvez o secretário de Finanças, que é um cargo de confiança, né? Claro. Sim. Não sei se também deveria ser um cargo de confiança, porque deveria ser um cargo... Você concorda, às vezes, que deveria ser, por exemplo, uma pessoa muito mais experiente? Às vezes, não pode ser um cargo político, tinha que ser um cargo de responsabilidade muito maior. Se você misturar política com área financeira ou orçamentária, você já é
você está criando já um monstro aí que dificilmente você vai conseguir dominar depois. Mas o Brasil faz isso nos ministérios. É exatamente isso que está E é acontecendo. por isso que a gente vive essa agonia. E nós temos que dividir um pouquinho a área do prefeito e a área de finanças. A área de finanças, ela trabalha em cima de um planejamento, daquilo que pode gastar, daquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito, principalmente. Já o prefeito, já o gabinete do prefeito visa, vamos pôr assim, ele estar respondendo à população tudo aquilo que ele se comprometeu na sua época antes de ser candidato, ou pelo menos durante estar como candidato. Ou seja, não poderia continuar no palanque. Pois é, tinha que descer Mas, no palanque, infelizmente, né? isso não acontece. Mas, Alfredo, então é o seguinte, como é que a gente vai acreditar? Porque muitas promessas feitas no palanque, né? Elas são absolutamente inviáveis de ser realizadas e o povo não sabe disso. Normalmente, quando os candidatos a prefeito sobem em palanque e começam a falar sobre o que poderiam fazer, 99,9% desses prefeitos não têm conhecimento do orçamento da prefeitura para o ano seguinte. Como é que pode prometer uma coisa que você não sabe se você vai poder cumprir? Isso é o grande problema, e principalmente hoje, né, com as dificuldades financeiras. Então, e no último ano de gestão do prefeito, é a equipe dele que faz o orçamento para o ano seguinte, Sim. que vai ser do outro prefeito. Por exemplo, esse ano agora, de 2017, até agosto, setembro, está se preparando o orçamento para 2018. O prefeito que está hoje, por exemplo, ele está pegando o orçamento do prefeito anterior. É o prefeito anterior que fez, para que ele possa cumprir. E o próprio plano plurianual, que é para 4 anos, esse ano de 2017, ele está trabalhando sobre o plano do governo anterior. Então existe o plano para 4 anos, macro. depois o ano a ano. O plano macro e o plano ano a ano, que é o orçamento. E a gente não sabe nada disso, Alfredo. Infelizmente, o cargo de secretário de Finanças não pode ser um cargo político. Tem que ser um cargo concursado, de profissional. repente, né? E outra coisa, não é o secretário. Você tem que ter uma equipe. Você tem que ser um maestro, onde você tem músicos que tocam a música corretamente, sobre o seu comando. Sim. Não adianta você ser um secretário de finanças com toda a capacidade, com todo o conhecimento, se você não tem profissionais em cada área que fazem aquilo que tem que ser feito. Ô, Valfredo, em que pese estarmos vivendo uma situação econômica complicada, politicamente muito complicada também, nossa equipe econômica é boa? Do governo federal? Eu tenho boa esperança de que o Meirelles está fazendo um bom trabalho. Infelizmente, ele sofre efeitos ainda da área política. Infelizmente, o governo federal trabalha ainda em cima de questões da popularidade, né? Eu acho que a popularidade ainda ocupa um espaço diferenciado. O Brasil hoje sofre muitas consequências por falta, por exemplo, de uma infraestrutura. Nunca se aplicou numa infraestrutura conveniente para atender esse crescimento esperado do Brasil. Pensa-se muitas vezes na área da popularidade, criar instrumentos populares e deixam de pensar na área da infraestrutura. Hoje nós estamos tendo esse problema. Sim. Com vamos por assim, uma produção gigantesca na área agrícola. Sim. E sem poder expandir, sem poder distribuir isso, sem poder usar da infraestrutura viária. É um grande problema. É um contrassenso terrível. Contrassenso. Né? Você tem muitos grãos, mas não tem como transportar, a não ser por rodovia. Exatamente. E por rios também, né? Não tenho dúvida. Mas, então, mas o certo seria. Esse é um grande problema. ferroviária. Isso é falta de um planejamento estratégico. Eu acho que o Brasil sofre, não só o Brasil, não só o governo federal, estadual e principalmente o municipal, onde eu estou mais próximo. Sim. Falta um planejamento estratégico de acordo com aquilo que realmente é necessário para a cidade. Outra coisa, não é um prefeito, não é, vamos por candidatos a vereador, que prepara um plano de governo, certo? E esse plano de governo teria que ser adaptado a uma realidade da cidade. Infelizmente não é assim. Esse plano de governo é fechado numa sala, onde algumas pessoas participam, mas a população, que é aquela interessada no governo, fica de fora. Então nem sempre os planos de governo respondem àquilo que a população efetivamente quer. Então, vale para o plano diretor também, né? Claro. O plano diretor já é um plano mais técnico, voltado ao crescimento da cidade, né? Com relação à parte de instalações, de imóveis, de instalações industriais, e praticamente regra pela área urbanística. E esse plano ele é feito por 1 ano, por 4 anos? Como é que é feito esse plano? Ele é feito para mais de anos, mais de 10 anos muitas vezes, mas ele tem que ser adaptado em função da realidade que muda a cada tempo, né? Tá, mas aí são pessoas técnicas que são principalmente engenheiros voltados à área. Tá certo. Agora, o Alfredo, por exemplo, lá na prefeitura de Itu, chegava dia de pagamento,
Você que era o responsável, você sabia tudo quanto que ia sair de dinheiro naquele dia da prefeitura? Sim, uma coisa que sempre me preocupei foi a prioridade para a folha de pagamento. Quando você tem 4.500 funcionários que dependem do salário, e você vivendo uma crise como nós estamos vivendo, fazia com que eu me voltasse a priorizar a folha de pagamento. Tá. Então, sempre a prioridade total, folha de pagamento, independente dos demais fornecedores. Muitas vezes poderia até acontecer, dentro do atual momento, alguns atrasos de fornecedores. Mas a parte de pessoal sempre foi preservada, reservas para 13º salário, reservas para férias, tudo isso foi uma preocupação muito grande da minha parte. E explica aqui, quem trabalha na prefeitura, nós temos o concursado e temos os comissionados. Comissão. Esses comissionados e concursados, eles recolhem fundos de garantia? Não. Não tem fundo de garantia? Não tem fundo de garantia, não tem estabilidade, né? O fundo de garantia somente são para aqueles que são concursados normalmente. Concursado tem? Sim, aí sim. Bom, Agora, pode ser que também não tenha quando é um instituto de previdência própria. Vamos supor, a prefeitura pode optar hoje pelo INSS ou ter um instituto próprio de como previdência. Campinas tem a Camprev, por exemplo. Então, se tem um instituto próprio de previdência, normalmente não existe fundo de garantia. Por exemplo, o funcionário está lá, chegou, de repente ele vai ser demitido, ele vai receber o salário dos dias trabalhados e acabou. Só. Não tem nada mais? Não, nada mais. Olha. E hoje existe uma preocupação muito grande por parte dos promotores de justiça, né? Fazendo com que os prefeitos diminuam sensivelmente os cargos em comissão, fazendo com que eles priorizem os concursos públicos. Entendi. Não, sim. Até a gente viu aqui Campinas com tantas demissões na Câmara e tal, né? Muita coisa. E esse mesmo processo, ele é feito no município, no estado e no governo federal. Também, todos. No caso do governo federal, o quê? O ministro da Fazenda? Eu acredito que seja, isso depende da formação, depende da organização, né? No caso de Itu, no caso de Indaiatuba, da qual eu também fui secretário, cabe à Secretaria de Administração. De Administração. Isso, ela que realmente coordena, inclusive a folha de pagamento. Cabe ao secretário de Finanças dar subsídios financeiros para que aconteçam a folha de pagamento. E as nossas prefeituras aqui, existe muita inadimplência enfim, das empresas, no recolhimento dos impostos, IPTU, tem muita inadimplência? Sim, porque a crise ela caiu muito rápida, né? Ela foi uma coisa que não foi prevista assim com um longo tempo. Eu acredito que ela aconteceu assim de fato a partir de 2015. Então a estrutura já estava montada, certo? Você não pode dispensar funcionários hoje, com 4.500 funcionários de Itu, por exemplo. O que você pode dispensar? Somente os cargos em comissão, os cargos de carreira você não pode dispensar. Então a folha de pagamento torna-se uma obrigação financeira pesada e os impostos estão incluídos. Então toda aquela estrutura de funcionabilidade fica prejudicada pela queda de arrecadação, onde você é obrigado a priorizar algumas coisas que são mais importantes. Então, a folha de pagamento consome a maior parte da arrecadação? Normalmente os municípios hoje, a maioria deles estão na faixa de 45% a 53%, chegando alguns até a mais de 53% da receita corrente líquida, que é o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas com tudo isso, Valfredo, com tudo isso, você acha, claro que você tem mais conhecimento de duas prefeituras, Indaiatuba e Itu, mas como o homem que está ali, claro, nos congressos, quantas vezes você se encontra com tantos outros secretários e tal, as prefeituras com tudo isso poderiam fazer mais pela população? Sim, poderiam fazer mais. É só você não misturar a política com a área financeira. E também ter um plano estratégico bem feito, detectar aquilo que pode ser feito, aquilo que tem prioridade para ser feito e buscar também a arrecadação, porque eu acho que você não tem que esperar sentado que a arrecadação aumente, você tem que fazer coisas para aumentar. Você tem que buscar alternativas. E tal. Não sei se você sabe, mas a maioria dos prefeitos são reféns do IPTU. Você vai dizer, mas por que reféns do IPTU? Porque o IPTU é um produto, é um imposto que pega diretamente a população. E pegando diretamente a população, ele vai diretamente contra a área política. Sem dúvida. Então, sem por dúvida. exemplo, não sei se você sabe também, mas existe uma alíquota, tanto para terreno como para imóveis, no caso, construções. Sim. E essas alíquotas normalmente são baixas. E os valores venais sobre o qual essas alíquotas são aplicadas também são baixas. E ninguém se habilita a fazer o que nós chamamos de um plano geral de avaliação da cidade.
Ou seja, valorizar a cidade pelo valor real dela, que seria a base real para a aplicação dos impostos. Com isso, então, contramão o IPTU ele cresce somente pela inflação. Quer dizer, a arrecadação do IPTU cresce pela inflação ou pelo crescimento vegetativo, que seria o aumento dos loteamentos, dos prédios e tudo mais. Não há uma ação nesse sentido. A outra ação necessária é com relação à credibilidade no governo, que faz com que a inadimplência do IPTU caia. Hoje, a maioria das prefeituras estão na base de 30%, 35%, 40% de inadimplência. E tu, graças a um trabalho que foi feito já de longa data, estava em torno de 12%, 13%, pegando agora 19%, em função da própria crise, onde a população, em vez de pagar o IPTU, vai pagar a loja, vai pagar os seus impostos de outras alternativas. Sei. Olha que show, hein, gente? Querido Valfredo, nós estamos falando assim de uma maneira geral da política e tal, mas você, em termos assim municipais, tem uma experiência muito mais larga, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente aqui o que é que você viu, o que é que você acha que pode mudar, o que temos de alternativa para melhorar a nossa economia, claro, a economia em prefeituras e, por consequência, como resultado positivo para o munícipe. No caso das prefeituras, eu acho que a crise provocou realmente uma aplicabilidade maior, uma preocupação maior com a estrutura, com o planejamento e tudo mais, coisas que não se pensava em fazer. Isso é um ponto. Outro ponto importante, e talvez até interessante, é que recentemente houve uma aprovação do governo federal de 2 leis que ajudaram os municípios. Que uma é com relação ao próprio ISS. Não sei se você sabe, mas os cartões de crédito que são utilizados na cidade têm serviço. Sim. E esses serviços têm incidência do ISS. Só que, normalmente, todos esses impostos eram recolhidos nas cidades chamadas cidades, por exemplo, Barueri, que são cidades paraísos fiscais, das empresas que se utilizavam dessas cidades onde teriam uma alíquota menor. Menor, tá. A partir dessa aprovação, a partir de 2018, todos os municípios, cada um dentro da sua linha de trabalho, dentro do seu campo atual, vai poder disputar, vai poder ter a arrecadação do ISS dos cartões de crédito para a sua cidade. Olha que coisa. Isso vai ser um aumento significativo. A preocupação maior dos prefeitos, talvez dos próprios secretários de Finanças, é buscar operacionalidade disso. Como buscar essa arrecadação que vai ficar disponível. E também as questões de leasing, né? Os leasing também eram recolhidos nos paraísos fiscais e que agora passaram a ser recolhidos dentro da cidade de origem. Isso vai não a origem da empresa. Isso vai nos ajudar bastante. Mas, isso é uma parte, é uma ajuda, tudo bem, mas não se pode abandonar o planejamento estratégico, a profissionalização de finanças, que é muito importante, o acompanhamento orçamentário, trabalhar dentro de uma realidade, descer do palanque, certo? Sim. Não misturar a política com a parte financeira, respeitar os secretários com relação aos limites, isso com relação à parte municipal. A parte federal, a gente tem que acreditar, Alberto, a gente tem que acreditar. Eu acredito que essa equipe econômica está fazendo um bom trabalho, não é de hoje para amanhã, porém vai haver uma recuperação, o ambiente está favorável, como eu já te disse, está criando condições favoráveis, mas ainda nós não temos o principal, que é a credibilidade no governo federal. Pois bom, primeiro que eu queria dizer é o seguinte, passou o cartão em Campinas, a prefeitura vai se beneficiar. Sim. Então, minha mulher já tem uma justificativa, estou ajudando a cidade de Campinas, tá certo? Não tenho dúvida. Bom, vamos lá. Ô Valfredo, claro que nós estamos aí na expectativa de que a coisa melhore e tal, não sei o quê, mas de vez em quando eu ouço alguém falar assim, eu ainda estou pegando meu dinheirinho, estou pondo meu dinheirinho em poupança. Como economista, me fale sobre a poupança. A poupança, ela é uma alternativa segura, não tenho dúvida, não tem imposto de renda, né? Facilita. A população, de modo geral, se utiliza da poupança, mas aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento na área de investimento, vai buscar outros investimentos. Os investimentos mais seguros, LCI, CDI, enfim, CDB, que são mais seguros e que dão um pouquinho mais de rentabilidade. Hoje talvez fique muito próximo, né? Porque tanto os investimentos, no caso aí de CDB ou LCI ou ações ou qualquer outro tipo de investimento, existe um imposto de renda e que muitas vezes come uma boa parte da arrecadação, principalmente nos dias de hoje, onde a inflação, onde as taxas são muito baixas, né? Mas se você quiser partir para aplicações sem risco, no caso CDB, LCI, né? Ações de ação de risco,
Ouro é uma imprevisibilidade. E a poupança para a população preserva pelo menos a inflação. Tá. Claro que eu tenho que perguntar isso para um economista. Imóvel. Imóvel passou por problemas sérios nesses últimos 2 anos. A gente anda pela cidade e percebe quantas casas que estão para alocar, ambientes de negócios baixos, as lojas se fechando, enfim, uma situação extremamente complicada. Mas eu acredito que a tendência agora é melhorar. Na área de imóveis, a gente percebeu uma diminuição sensível do valor do aluguel. Aquele que pensava em receber 0,7%, 0,8% sobre o valor do imóvel, hoje esquece. Muitas vezes você fica com o imóvel fechado ou se habilitando a reduzir sensivelmente o valor do seu aluguel, como está acontecendo normalmente. O que seria um percentual justo hoje? Hoje eu acredito que 0,3 a 0,4. 0,3, 0,4. E assim mesmo, se preocupando muito com os impostos que são incidentes e com os condomínios, que hoje também pesam muito na questão dos aluguéis, né? Sem Muitas dúvida. vezes um condomínio para ser é maior que quase um aluguel. É complicado isso Sem aí. dúvida. Mas também você vê recuperação? Já estamos em recuperação? Não é tão já. Não é tão já. Ainda vai demorar um pouco mais. Eu acredito que mais 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai conviver com a mesma coisa. Mesmo com essa paralisação imobiliária em termos de construções, que a gente não vê mais. Antigamente você andava, por exemplo, Campinas. Você andava em Campinas, era tudo, um monte de prédios sendo construído. Hoje não tem mais isso. Mesmo assim, não está valorizando. Não está valorizando, as pessoas estão realmente ainda com muita dificuldade, muitas vezes pelo desemprego. Nós estamos com 13,3% de desemprego, uma inflação baixa, sim. Hoje nós estamos dentro do ano com 1,4%, 1,3% de inflação acumulada nos primeiros meses, 6 meses. A expectativa, inclusive, é chegar a nível de 3,5% este ano, o que obriga a política de governo a eliminar aquele 4,5% de média esperada, né? Seria talvez reduzir um pouco mais para criar um ambiente favorável para que realmente se mantenha mais baixa a inflação. Valfrido, em que a gente pode confiar mais? Na previsão do tempo ou na previsão dos economistas? Eu acho que a previsão do tempo é melhor. O tempo é mais fácil. É melhor. Não tem surpresas. Hoje é muito difícil, né? Você como economista ter uma visão muito clara. Mesmo porque o cenário não está definido. O que vai acontecer com o Temer? Quem sabe, né? E eu acredito que ele não permaneça. Eu acredito que ele não permaneça. Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Eu acho que é até ruim. Porém, ele não deve permanecer. Mas eu pergunto também. O que é pior? Passar por todas as dificuldades, porque se tirou alguém que não tenha idoneidade, digamos assim, sei lá, ou não passar pelas dificuldades, mas manter alguém sob suspeita no comando. É muito complicado. Eu acho que, na minha opinião, né, não posso generalizar isso aí, mas eu acho que o Temer deveria ficar até as novas eleições de 2018. Porque nós já estamos sentindo uma recuperação da economia. É pequena, mas está. Se você vê a influência política em cima da recuperação da economia, não está tão influente, não. A gente está sentindo uma melhora. Agora, criar outro clima de novo, de dificuldade, de incerteza, vai complicar. Eu sou da opinião de manter esse governo até 2018, é o que está se tentando fazer, né? Está se tentando até evitar, penalizar agora. Haja que houver. Haja que houver. Como diria um amigo meu, em Poços de Caldas, alô Poços de Caldas, ele falava sempre assim, haja o que hajar. Muito bem. Mas, Valfrido, a gente viu outro dia notícias de que o mercado de automóvel começou a crescer. As montadoras venderam mais. Mas foi para o mercado externo. Foram as exportações. Parte sim. Outra coisa também é o crescimento fala do crescimento de 4% que houve no setor industrial agora recentemente. Mas será que é crescimento ou é ocupar praticamente aquele vazio que estava acontecendo? Eu acho que as indústrias, de modo geral, caíram num nível tão baixo que criou uma ociosidade muito grande no campo de trabalho. E que agora qualquer crescimento parece que é uma evolução. Nem sempre, porque nós estamos tentando recuperar tudo aquilo que já se perdeu, né? Então nós temos hoje uma capacidade instalada muito grande, o que cria realmente uma ociosidade muito grande. Enquanto não ocupar toda essa ociosidade, essa realidade econômica ainda vai ficar muito dependente. É aquela história, você está, por exemplo, numa escala de 0 a 10, você está no 8º andar, de repente, se você desceu aqui para o segundo,
Uma recuperação de 2 não significa que você está tentando retomar aquilo que você perdeu, tá Sim, certo? sim. Agora, o que seria, na visão do Valfrido, o início de uma solução? Primeiro, a definição política. Você tem que ter segurança na quem te governa, quem são as pessoas que vão realmente criar as linhas legais de funcionabilidade e desenvolvimento. Hoje nós estamos vivendo um momento de incerteza, tanto na área para os grandes investidores internacionais, como para os próprios investidores nacionais. Hoje o ambiente não é favorável para você ter uma credibilidade maior. Enquanto não tiver um posicionamento político que dê um pouco mais de segurança, a gente vai continuar nessa mesmice que nós estamos vendo até agora. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, isso tá valendo, tá firme isso aí, porque a Sim. gente não vê. Eu participei de governos anteriores onde não existia a lei de responsabilidade fiscal. Posso dizer a você que o orçamento da cidade, que é uma peça extremamente importante, era feito praticamente numa mesa na sua casa. Você não tinha uma visão real do que é. Porque não havia responsabilidade. Você não tinha aquela preocupação. Vai precisar de mais dinheiro, vai precisar de mais receita para poder... Vamos aumentar, teoricamente, no orçamento e nem sem ter aquela expectativa, sem ter aquela certeza de que aquela receita ia entrar. Então, hoje não. Hoje se trabalha com responsabilidade. Eu acho que crescemos muito com relação à responsabilidade, em função da lei de responsabilidade fiscal, que cria, inclusive, penalizações aos prefeitos. Sim, para a gente entender bem, lei de responsabilidade fiscal, o que é? O prefeito não pode gastar mais do que aquilo que foi orçado? Exatamente, você não pode gastar mais do que você recebe. Isso obriga você a ter um Do que você recebe planejamento. ou do que foi orçado? O orçado é uma expectativa de arrecadação. Tá. Certo? É uma previsão. Tá. Né? A realidade é aquilo que você recebe efetivamente no ano. Tá certo. Né? Então você tem que ter responsabilidade em cima daquilo, seguindo uma regra que eu acho que a maioria dos municípios ainda não tem, que é um planejamento estratégico. Hoje ninguém trabalha com planejamento estratégico. Cada dia é um dia. O dia de manhã você não sabe o que vai ser. Isso é ruim, isso é difícil. O Valfrido, é o secretário de Finanças que avisa o prefeito, você não pode fazer isso? Sim, normalmente é. Ou os próprios secretários das áreas, que têm os limites de gastos e que não podem ultrapassar, e se o prefeito pede e o secretário tem que dizer não. Ou senão ele vai buscar o secretário de Finanças para ver se existe alguma alternativa para poder fazer. atender. Agora, Exato. existe coparticipação, responsabilidade? Sim, claro. Também do secretário? Também. O secretário de Finanças e cada um dos secretários são Então, responsáveis. também responde pela lei de responsabilidade fiscal? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Tem cada um dentro da sua linha de trabalho, responde. Você não tem nada não, né? Ninguém te processou por isso não, né? Tá tudo não, normal. Graças a Deus, tudo bem. Mas você conhece secretários que estão envolvidos? Existe sim, mas é um trabalho que ele está pegando muitos secretários, sem dúvida, mas ele... No caso de processos aí são muito demorados, então as coisas se arrastam por muito tempo, apesar de haver o que nós chamamos de improbidade administrativa, Sim. Né, que é o que caracteriza o não atendimento à lei de responsabilidade fiscal, os processos se arrastam e acaba ficando por pó e tudo se resolve. O que é lamentável, né? Infelizmente é assim. Então, A falta de profissionalismo, a falta de planejamento cai nisso. O prefeito tem foro privilegiado? Tem. Ele não pode ser julgado assim. Normalmente sim. Estão querendo mudar agora, né? Porque agora estão tentando mudar apenas, então somente o presidente, o prefeito Senado, não pode achar que ele é o Câmara. todo-poderoso. Ele tem que achar que ele precisa entender que hoje ele é refém, principalmente do secretário de administração e secretário de finanças. São aqueles que normalmente dão regras, que dão ritmo ao desenvolvimento e aquilo que pode ou não pode ser feito. E o que o Valfrido pensa a respeito de reeleição? Eu acho que não deveria existir. Ah. Não deveria existir porque o prefeito, quando entra logo em janeiro, certo? Ele já fica pensando na reeleição. Isso limita muitas ações dele. Aquilo que ele poderia fazer fica praticamente vinculado a questões do que a população pode ver, enfim, criando dificuldades para que ele possa não ter reeleição futuramente. Então eu acho que a reeleição ela é muito ruim, ela não deveria acabar. E parece que a tendência é acabar. Parece que é a tendência. Mas você acha que deve ser aumentado a gestão para 5 anos ou não? Poderia até, porque eu acho que 4 anos é muito pouco tempo
para que um prefeito possa fazer um trabalho sério numa cidade. 5 anos seria uma boa alternativa. Porque é o seguinte, algo que eu também não concordo, embora exista lá o período e o governo de transição, é que o candidato à reeleição, ele fica sabendo em outubro se ganhou ou se não ganhou, se vai ou não vai. Ou comecinho de novembro, tal, em caso de segundo turno, aquela coisa toda. Ele tem mais um período, se ele não for, ele tem mais um período e, lamentavelmente, não faz a coisa, não prepara a cama para o lado positivo para quem está chegando. Mete os pés pelas mãos. E, às vezes, quando ele consegue a reeleição, tudo bem, aquela coisa toda. E se ele perde, o que entra, fica 1 ano para arrumar a casa que estava. 1 ano administrando e 2 anos pensando na reeleição. Sim, exatamente. E é aí que mostra, por exemplo, a importância de um secretário de Finanças que está no governo e ficar no outro. Porque ele traz consigo o histórico da situação. E normalmente ele é utilizado para fazer o que nós chamamos de transição. A transição é importante. Porque quem entra não tem ideia do que está acontecendo. Sem dúvida. Não tem ideia do histórico. Então você precisa de uma continuidade, seja ela ruim ou boa. Você tem que ter uma continuidade. E aí, então, a transição é muito importante, a presença, principalmente, do secretário de Administração e Finanças. Ô, Valfrido, nós temos mais 3 minutos e meio do programa. O que é que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Que eu gostaria, o que eu vou fazer daqui para frente? O que você vai fazer daqui para frente? Pronto, agora perguntei. Primeiro, descansar um pouco, né? Porque eu acho que foram 25 anos de finanças. 25 anos. Foram 14 anos em Indaiatuba e 11 anos em Itu. Mas é uma coisa que a gente fica refém. Eu acho que continuo buscando alternativas, quem sabe aí em um outro município a gente possa atuar. Você quer ficar na área? Eu quero ficar na área. Porque você entende, porque Não você tem tenha dúvida. expertise para isso. Inclusive, eu gosto disso. Então, é uma alternativa que eu não gostaria de deixar. Gostaria de permanecer dentro dessa linha e ajudar aí os prefeitos a poder passar um pouco mais de tranquilidade esse momento difícil que o Brasil está passando. E como é que é esse trabalho, assim? É um trabalho político? É um trabalho político. Graças a Deus, meu nome é bastante conhecido na região. Sim. Certo? Então, a gente tem essa facilidade. O problema maior é que todos os secretários já estão nas suas respectivas prefeituras. Os prefeitos já têm seus secretários. Então, fica um pouco mais difícil de você se acomodar. Seria o caso, por exemplo, de fazer palestras e tudo mais, mas isso aí já não me faz muito bem, eu não gosto muito disso. Sei. Gosto muito mesmo de pegar na massa, de fazer a coisa acontecer. E a pasta que você quer é a pasta de finanças. Sim, é a que a gente normalmente gostaria de continuar. Bom, mas aí não é muito comum mudanças de secretariado assim. É comum quando o prefeito inicia uma nova gestão, sim. Ou vem um outro prefeito e tal. Pode acontecer, como por exemplo em Itu, eu entrei no 2º ano, porque o secretário que estava acabou saindo e eu entrei no dia seguinte que ele saiu. E como é que você deixou Itu? Graças a Deus, apesar da crise, com condições de continuar a sua vida, com dificuldade, lógico, com fornecedores em atraso, sim, porque a arrecadação caiu muito, inesperadamente, mas nada que não possa ser corrigido até setembro do ano que vem, que era a minha ideia, corrigir e deixar em condições de estar com o trem nos trilhos novamente. E você está morando onde, em Itu? Indaiatuba. Indaiatuba. Isso. E você tem tido, claro, informação de todos esses lugares? Dúvida. Eu acompanho todas as prefeituras, mantenho um contato próximo para que a gente possa continuar conhecendo o ramo, conhecendo o campo e se oferecendo, eventualmente, no caso de uma necessidade. E em termos de governo estadual, assim, alguma coisa assim, de sua pretensão? Não, aí já fica um pouco mais distante. Eu acho que a idade chega e a gente tem que se acomodar pouco mais na região. Chega nada, meu filho. Tá aí. Nós somos experientes demais. Haja vista no futebol, os velhinhos no futebol estão fazendo muito mais do que os jovens, viu? Sem dúvida. Valfrido, muito obrigado. Valfrido Carotti. Vanessa Carotti deu muito trabalho? Dá trabalho? Não, essa moça bonita que trabalha com a gente aqui na televisão. Vida própria, é uma profissional que tem esperança. Competente demais. Sem dúvida. Na área de marketing ela domina tudo. Sensacional. Tem muita coisa pela frente aí. Obrigado demais pela tua presença aqui na Visão Geral. Mais essa oportunidade e sempre a sua disponibilidade para qualquer outra eventualidade. Muito bem, olha gente, que papo gostoso, uma aula de economia hoje aqui, hein? Vocês não pagaram consulta, hein? Valfrido Carotti, economista e empresário, falando com a gente aqui no Visão Geral, falando de uma maneira geral da economia no país, sobretudo nos municípios onde ele já atuou, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, Valfrido? Vamos lá. Foi ótimo, hein?